Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de comercialização agrícola. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre margens de comercialização. Então, a gente veio de duas aulas bem introdutórias, falando sobre o papel da comercialização para os sistemas agroindustriais. Reforçamos alguns conceitos relativos à oferta, à demanda e à dinâmica de preços. E hoje a gente vai introduzir esses conceitos de margens de comercialização. Eu já me adianto e sugiro que vocês refaçam os exemplos que a gente vai dar aqui hoje, tá? Para fixar alguns conceitos. São alguns exemplos, né, numéricos, então eu sugiro que ao final da aula vocês refaçam. Inclusive, o último exercício, né, em que a gente aplica os conceitos de margem, eu vou deixar para vocês resolverem, né? E aí, no nosso encontro do meeting, quem tiver dúvida, a gente pode, inclusive, resolver esse exercício no nosso encontro virtual. Eu ia dizer nosso encontro, né, em sala, mas não na nossa sala virtual. Bom, mas de qualquer forma, o último exercício, então, eu vou deixar para que vocês tentem fazer ele, tá? E a gente tira dúvidas, então, no nosso encontro. Importante, tá? Antes de entrar com todos os conceitos de margem, que também é uma aula bem simples, tá? Uma aula bem tranquila, é diferenciar o que de fato é custo e o que é margem, tá? Então, custo é essa separação, tá? Entre processo de produção até chegar ao consumidor final. Então, esse produto, no nosso caso, o nosso produto agrícola, né? A gente pode imaginar qualquer cadeia produtiva. Então, a gente tem lá os produtores de tomate, né? Então, tem uma produção de tomate, esse tomate ele precisa chegar, por exemplo, até o Ceasa Campinas, né? Então, a região produtora de tomate está distante da região aqui, da nossa região aqui de Campinas. Então, esse produto ele precisa então ser transportado, passa por um beneficiamento ou pode ir para a indústria processadora, por exemplo, né? E aí então teria um outro destino, mas passa por um processo de classificação, não tem embalagem, mas de qualquer forma tem algum acondicionamento, tá? Até chegar ao Ceasa Campinas. Então, todas essas etapas, né, ao longo dessas etapas, eu tenho um custo associado. Então, saiu da produção até chegar ao consumidor final, eu tenho um custo, então, associado. Mas, em termos de margem, o que é a margem, né? A margem, ela reflete, para além desse custo de comercialização, tá? um adicional que seria um valor do lucro para cada uma dessas etapas, né? Então, eu tenho um custo efetivo do produtor mandar isso para o atacadista, mas o produtor rural ele também tem que ter uma margem, ele tem que garantir, claro, ele tem que arcar com todos os custos, o preço de venda, né, para o atacadista ele tem que cobrir as despesas, né, e também tem que ter uma margem de remuneração de lucro para essa atividade. Claro que a gente sabe que nem sempre existe lucro, né, às vezes em período existem épocas do ano ou períodos do ano em que, inclusive, do ponto de vista do produtor rural, ele pode sim ter prejuízo, porque ele comprou, enfim, insumos, né, a um preço maior, ou teve um problema, ou quer dizer, o câmbio, né, a variação cambial também reflete negativamente aí para o produtor, se ele estiver falando de insumos importados, enfim. Mas nem sempre ele vai ter lucro. É esperado que ele tenha,
pequenas margens, né? Mas essa então é a diferença de margem e custo. Na margem, eu preciso refletir os custos mais um lucro, né? À medida que eu vou passando pelos diferentes níveis intermediários até chegar ao consumidor final. Então, a grosso modo, a margem nada mais é, tá, que esse diferencial de preço entre os diferentes agentes que estão atuando naquela cadeia produtiva, tá? Então, vamos pensar no clássico, que tem todos esses, digamos, atravessadores. Eu tenho o produtor rural, vamos pensar no nosso produtor de tomate, que manda para um centro atacadista. No nosso caso aqui, um exemplo bem clássico é a Ceasa Campinas. E aí, as diferentes redes de varejo, o varejo de bairros, as pequenas redes varejistas, né, os pequenos supermercados de alimentos aí espalhados pela região de Campinas vão até o atacado comprar o tomate, né, no nosso exemplo aqui, para então oferecer isso para o consumidor final. Então, a margem reflete esse diferencial de preço. Isso fica bem claro aqui, eu coloquei um exemplo, por exemplo, o preço da saca de batata, tá? Em São Paulo. E aí, notem, então, né, que eu tenho, claro, um preço, né, recebido, então, pelo produtor. Eu tenho aqui o preço do atacado e aí depois, é claro, o preço do varejo. Notem que a cada incremento, né, isso está refletindo o quê? Um custo mais o lucro para o elo, né, para o elo que está fazendo a negociação. Tá? Então, de forma que essa margem total, ela tem que expressar o custo total mais, tá, o lucro de todos esses agentes que atuaram nessa cadeia, né? Essa cadeia de separação ali. Notem, tá? Quando vocês estiverem acessando essa aula, vocês vão perceber que a aula que está lá disponível em PDF, né? A aula não gravada, com todos os slides, ela é maior, exatamente porque o meu objetivo aqui agora é fixar conceitos. Tá? Então, por isso, da redução de alguns slides, que a partir da leitura, né, da bibliografia recomendada, mais a aula, vocês vão conseguir, então, absorver todos esses elementos. E agora o meu papel aqui é fixar conceitos. A margem, ela pode ser absoluta, relativa. Um outro conceito relacionado à margem é o markup, que no fundo é a forma como eu isolo a variável que eu estou querendo descobrir. Tá? Vocês vão ver que são aspectos bem relacionados. Tá? Então, o que é a margem absoluta? É simplesmente a variação de preço, tá? É o preço num elo posterior menos o preço no elo anterior, tá? Como eu já mostrei na figura anterior, lá da evolução dos preços da saca de batata, vocês vão ver que a margem total, o que ela é? É o preço, tá? De venda ao consumidor, é o preço do varejo, né? Menos o preço ao produtor. Então, essa é a margem absoluta. Já o relativo, ele vai sempre ser em relação ao preço no varejo, tá? Que é o elo mais distante entre as duas pontas. Tá? Então, eu sempre vou relativizar esse comportamento dos preços em relação ao preço do varejo. Então, a cada segmento eu tenho uma margem referente. Então, a margem do atacado é o preço do atacado menos o preço pago ao produtor rural. Enquanto que a margem do varejo é o quê? O preço no varejo menos o preço no atacado. Tá? Então, margem de comercialização é um conceito bem simples, mas é importante que vocês conheçam porque muitos segmentos não conseguem aplicar esse conceito, ou eles desconhecem ou não sabem como avaliar o seu custo de produção, não sabem que preço cobrar pelo seu produto,
porque eles precisam colocar, né, junto ao preço por quilo do produto de venda, por exemplo, do tomate, quanto ele deveria cobrar do elo seguinte para poder remunerar sua atividade. Então, é um conceito simples, mas é importante que vocês desenvolvam esse conhecimento para poder, inclusive, auxiliar produtores, atacadistas e varejistas. Então, aqui é só um exemplo do que a gente pode fazer com esse conceito de margem, né? Então, primeiro, claro, a gente pode avaliar como os preços têm se comportado ao longo da cadeia. Então, desde o produtor rural até o varejo, eu posso calcular margem relativa e avaliar como é que os preços do produto eles têm se comportado, avaliando inclusive em que ponto, tá, da minha comercialização eu consigo agregar mais valor, seja no atacado, seja no varejo, né? Onde eu estou agregando mais, ou seja, onde é o maior índice de lucro. Claro que também tem um custo associado, a gente não pode esquecer disso, mas eu posso avaliar, então, ao longo da cadeia, e eu também posso usar as margens para quê? Para comparar diferentes cadeias produtivas, para ver qual que é a relação de preço pago ao produtor nessas cadeias. Isso, óbvio, tem a ver com o custo de produção associado, né? Mas também como é que esse produto se comporta, o preço desse produto se comporta lá no atacado. Então, fazendo esse tipo de análise, eu posso ver, por exemplo, do preço final pago, tá, pelo consumidor, por exemplo, no mercado do milho, né, na cadeia aí produtiva do milho, 26%, tá, foram referentes, que é aqui, tá, a minha margem total, foram referentes à comercialização, enquanto que no caso dos suínos, tá, as despesas totais com a comercialização foi de 75%, que reflete custo e lucro, tá? Por exemplo, também com esse tipo de análise para duas cadeias produtivas, através das margens relativas, eu posso avaliar que, para o caso do milho, a participação do segmento atacadista, deixa eu pegar outra cor aqui, foi de 15,7%. Em contrapartida, né, para o mesmo elo da cadeia, no caso dos suínos, isso chegou a 30%. Então, vejam, eu posso fazer uma análise na linha, né, avaliando aqui os diferenciais de preço, tá, ao longo da cadeia de determinados produtos, e também posso fazer uma análise comparativa, né? Então, isso, às vezes, na tomada de decisão do produtor, vamos pensar um produtor rural, tá, que está querendo avaliar a possibilidade de fazer rotação de cultura. Um caso bem clássico aqui no estado de São Paulo é soja e milho. E aí, uma forma dele avaliar se é rentável, né, ele fazer rotação com soja, claro, do ponto de vista de solo, recuperação de solo, né, tem todas as vantagens da rotação de cultura, mas ele tem opções para fazer a rotação de cultura, né? Não precisa ser só o amendoim, ele pode pensar em outras atividades, né? Colocar uma outra leguminosa, enfim. Mas ele pode fazer uma análise de margem, ele pode avaliar, antes de começar o cultivo, qual seria as despesas, né? Por exemplo, ele é um sojicultor, então ele vai fazer amendoim. Então, quais seriam as despesas? Como é que está o mercado? Como é que está o preço, né, do amendoim no atacado e no varejo? Quais seriam as margens para esse produtor rural? Então, ele pode tomar a decisão de qual atividade fazer rotação de cultura a partir também desta análise. Então, vejam a importância
de conhecer um conceito básico de margens de comercialização. Então, esse exemplo eu já acabei falando um pouco dele, né, das formas de análise. E o markup, o que ele é? Né? Em termos absolutos, ele nada mais é do que a margem, né? Mas eu posso fazer a lógica inversa. Bom, conhecendo os meus custos, né, e um percentual de lucro esperado, qual o preço que eu tenho que cobrar pelo meu produto? Tá? Basicamente, a gente usa o markup para isso, para entender a que índice eu devo usar para aplicar sobre o preço, né, do meu produto para aí obter o preço de venda. Tá? Então, é um conceito também similar à margem, tá? Então, o markup também, ele nada mais é que o diferencial de preço e, em termos relativos, ele sempre diz respeito ao elo anterior. Diferente da margem relativa de comercialização, o markup relativo, tá, é em relação ao elo anterior, tá? Então, por exemplo, o markup do varejo, em termos absolutos, é o quê? O preço do varejo menos o preço do atacado. Em termos absolutos, eu tenho que dividir esse diferencial de preço pelo preço no atacado, tá certo? E vamos só aqui tentar fazer um exercício. O último exercício, como eu disse, eu vou deixar para vocês fazerem, mas vamos só tentar aqui colocar em prática, tá? Esses conceitos simples de margem e markup. A gente sabe, tá? Que é o exemplo do tomate. A gente sabe que no processo de comercialização, eu tenho o quê? Eu tenho transporte, né? Eu vou ter que embalar esses produtos, mesmo eles saindo lá da área rural até chegar um atacadista. Então, tem todo o processo de colheita, pós-colheita, e esses processos, né, até porque, vamos pensar em FLV, né, frutas, legumes e verduras. Esses produtos, né, a partir do momento que eles são colhidos, a qualidade dele nunca vai melhorar, tá? Porque esse produto é um produto vivo, né? Ele vai maturando ao longo do processo de comercialização e a qualidade dele sempre vai diminuir, ou seja, ele vai amadurecendo ao longo do processo, né? E essas características originais, elas nunca podem ser recuperadas, porque isso faz parte do processo, né, desses alimentos, tá? Então, ele tem um processo natural, né, de deterioração por conta das suas características, né? Então, tem uns que são mais resistentes. Então, se a gente pega a batata, por exemplo, né? Então, a batata, sim, dada a sua natureza de perecibilidade, então ela é mais resistente do que, por exemplo, o próprio tomate, do que o alface, né, que tem uma perecibilidade muito alta. Algumas frutas, né, vamos pensar no mamão, um produto de casca fina, então qualquer batida, qualquer injúria é muito fácil que aconteça o quê? As perdas, tá? Então, durante o processo de comercialização, é esperado perdas. Claro que vocês também, engenheiros agrícolas, precisam encontrar formas de reduzir essas perdas, seja usando embalagens de melhor qualidade, o transporte, no caso dos FLVs, né, o transporte refrigerado, os produtos bem acondicionados nas embalagens, enfim, existem várias práticas pós-colheita que tem por objetivo reduzir as perdas, mas de qualquer forma as perdas vão acontecer, né? E isso precisa estar refletindo nas margens de comercialização, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar esse exemplo, que por mais simples que seja, já dá a ideia que eu preciso inserir na minha conta, tá? Essas perdas. Então, um varejista, ele compra 50 caixas de 25 quilos de tomate a um preço médio de R$ 10,75 e vende 46 caixas a um preço médio de R$ 1,19 o quilo. E
Lembrando, então, 9 caixas foram perdidas ao longo do processo de comercialização. Então, ele não vai ter um lucro com essas 4 caixas, mas ele pagou por elas, né? Ele pagou por elas. Então, eu preciso computar isso na hora de fazer a minha análise da minha margem de comercialização entre o produtor e o varejista. Então, a primeira coisa que eu tenho que levar em conta, tá? É que desses, se a gente fizer uma conta simples aqui, de 50 caixas a 25, com 50 caixas de 25 quilos, eu vou ter 1.250 quilos, tá? Porém, ele, de fato, só vai, né, vender, ou só de fato vai vender 46 caixas, ou seja, 1.150 quilos, tá? Então, 100 quilos, né, 25 por caixa, né, 25 vezes 4, 100 quilos foram perdidos, então ele não vai ter um lucro, tá, desses 100 quilos. Então, logo, vejam, o preço de venda, de alguma forma, tem que refletir essa perda também, tá? Então, como é que eu vou calcular a margem? Eu estou pedindo o que aqui? A margem absoluta, né? A margem relativa e o markup. Então, a primeira coisa é avaliar o quanto de fato o produtor rural pagou, né? Pelas caixas de tomate. Então, como ele perdeu 3, ele não pagou de fato 10,75. Porque ele não vai ter um lucro daquelas 4 caixas. Então, de fato, ele pagou 11,68, tá? Por caixa de tomate, considerando já as perdas. E aí, feito essa etapa, tá? Inicial, então, das 11,68, né? O valor que ele pagou por caixa, 11,68, dividido por 25 quilos, né? Ele vai ter pago o quê? 0,46 centavos, né? 46 centavos de real por cada caixa. Então, o preço de venda, que eu já dei lá no exercício, né? De 1,19, é o preço de mercado. Então, 1,19 por quilo, menos os 46 centavos. Então, a margem absoluta total dessa negociação é de 72 centavos por quilo. A margem relativa nada mais é que esse mesmo diferencial de preço dividido pelo quê? Pelo preço do varejo, tá? Então, essa margem mostra o quanto, né, o processo de comercialização absorveu desse processo de comercialização, tá? Dentro do processo de comercialização dessas duas pontas, eu quero dizer. Então, desde o produtor até o varejo, 60%, tá? Quase 61% das despesas se deram despesas, né, de custo mais lucro, se ficaram lá no âmbito da comercialização, tá? O markup total, então, né, pela nossa conta, que também em termos absolutos é a própria margem, nesse caso, como eu estou dando o exemplo do varejo versus produtor, tá? Vejam, o markup é sempre com relação ao elo anterior, nesse nosso caso, tá? Não tem atacado, por isso aqui é o preço do produtor. Eu estou fazendo uma análise de varejo versus produtor rural, tá? De forma direta. Então, aplicando aqui, o nosso markup é de 154%. Logo, né, se ele, digamos que ele não soubesse, tá? Claro, como a gente vai ver no próximo exercício aqui, né? O preço de venda que ele deveria cobrar, então ele teria que aplicar, tá? Aqui, ó, isolando na equação de baixo, né? Se a gente fizesse de maneira inversa, a gente chegaria nos mesmos 19%, tá? Uma outra forma de ver isso, eu posso, né, estipular aqui qual seria o lucro que eu gostaria de chegar,
tá? Aí, em função do custo, eu também chegaria num preço de venda do produto. No próximo exercício vai ficar claro essa outra aplicação do markup, tá? Então, aqui, como eu tenho todas as variáveis conhecidas, é óbvio, né, que 54% em cima do valor, né, do valor do preço do tomate, né, junto ao produtor que o varejo de fato teve, né, o custo de compra daquele produto, é óbvio que isso vai chegar a uma redundância, né, mas de qualquer forma, a gente vai ver essa aplicação para descobrir o preço de venda em outro exercício, tá? Então, com o preço de 1,19, né, o markup está dando aqui, então, 154%, que de fato já é suficiente, tá? Uma outra forma de análise, já é suficiente para remunerar os custos e ainda assim ter uma parcela de lucro. Então, de fato, aqui um outro exemplo para vocês entenderem como é que eu posso usar o conceito de markup, só que para isso eu preciso conhecer, nem que seja grosso modo, tá? Porque nem sempre o produtor rural ou o próprio varejista consegue. Vamos imaginar um atacadista ali no Ceasa, né? O cara que tem um box lá. Eu estou sempre usando o Ceasa de exemplo porque nessa disciplina, por exemplo, a gente tem várias visitas técnicas. Dessa vez, esse ano, obviamente, a gente não vai conseguir fazer, mas uma das visitas técnicas é ao Ceasa Campinas, porque é uma forma de comercialização, né? Em outros semestres, a gente também já visitou o Grupo Oba, a gente foi visitar o centro de distribuição do Grupo Oba e foi entender no loco como é que se dá esse processo de comercialização. A gente já foi ao Velin de Olambra, em que a gente reúne aspectos importantes, não só da logística deles, mas de comercialização. Então, é uma forma de se comercializar diferente, que é o tal do leilão reverso, tá? Então, leilão também é uma forma de comercialização, por exemplo, né? Então, vocês já devem ter acompanhado em filme, ou alguém já pode ter ido a algum leilão, né? Que ganha o leilão aquela pessoa que dá um maior lance por aquele produto que está sendo vendido, né? Lá em Olambra, a compra das flores e das plantas ornamentais se dá de forma reversa. Ganha quem conseguir dar o menor lance no menor tempo possível, né? Só indo lá para entender, mas eu posso até depois ver se eu recupero algum vídeo, né, um pouco mais explicativo de como é que é a dinâmica de comercialização das flores e plantas ornamentais lá no Velin de Olambra. Não sei se tem também na turma alguém que é de lá, né, conhece bem a realidade. Mas de qualquer forma, por que eu estou falando isso? Porque para se calcular o markup, né, para precificar seus produtos, às vezes é difícil até pela quantidade de diferentes produtos que são vendidos, né, por aquela, seja pelo atacado, seja pelo varejo, mas enfim, é importante controlar esses custos. Então, a grosso modo, os produtores rurais ou o atacadista, ele tem que conhecer quais são as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis e o lucro presumido que ele gostaria de ganhar naquela negociação, para fazer uma análise, né, de quanto ele precisaria remarcar os preços. É óbvio que a gente não pode trabalhar com lucro muito alto, por quê? Porque o markup, ele vai definir o índice que você deve aplicar sobre o custo dos seus produtos para chegar num preço de venda, né? Para chegar então aqui num preço de venda, mas esse preço de venda, ele tem que estar acompanhando o que a gente viu na aula passada, que é a dinâmica de oferta e demanda. Eu não posso esperar um lucro muito alto, né? Ou jogar aqui na minha equação um lucro muito alto, que o meu preço de venda vai fugir do que é praticado no mercado. Então, eu nunca vou conseguir, né, colocar o meu produto no mercado. Então, a gente pode imaginar que o preço, né, que é cotado, né,
eu tenho que estar olhando o que o mercado está cobrando para ir, então, fazer o meu preço. Claro que pode ser que eu melhore, né, que eu seja mais eficiente, por exemplo, né, em termos de despesas fixas e variáveis, eu posso trabalhar nessa dimensão para reduzir isso, né? E aí sim eu posso melhorar a minha condição de lucro, tá? Mas eu posso também pensar em termos de qualidade, tá? Então, a qualidade do meu produto, do meu tomate lá realmente é melhor, né? Porque eu conheço o padrão do mercado, então eu posso cobrar um pouquinho mais, né? Ou esperar um pouquinho mais por isso aqui, pelo meu lucro. Mas de qualquer forma, a grosso modo, os produtores, por exemplo, né, precisam conhecer essas dimensões para ir, então, chegar no seu mercado, tá? Então, aqui é só uma explicação do que é despesa fixa, né? Então, são despesas financeiras, administrativas, as variáveis, né? Por exemplo, se os vendedores ali daquele centro atacadista, eles podem ser remunerados por comissão, então isso varia ao longo dos meses, ou as despesas de água, luz, que também pode variar. Se você tem um pessoal rotativo ali, quando em determinadas épocas do ano eu contrato mais gente, então isso também pode entrar como despesa variável, tá? Margem de lucro esperada. Óbvio, você tem que pensar numa estratégia, então você pode fazer várias simulações de margem de lucro para então ter várias possibilidades de preço, fazer uma análise no mercado, quanto de fato se está cobrando por exemplo, pelo quilo do tomate, e aí fazer um ajuste, tá? No seu mercado. E aí então, identificada esses elementos, tá? Eu posso jogar nessa equação e a partir daí eu vou, aqui um exemplo, tá? Digamos, eu tenho um custo direto de produção X de tomate, tá? De qualquer produto que a gente possa estar imaginando. E aí eu vou fazer uma análise, a grosso modo, de quais são as minhas despesas fixas, variáveis e um lucro, né? Um pequeno lucro aqui eu coloquei de 10%. Então, este índice aqui, que eu vou chegar no final da minha equação, é o que eu vou aplicar sobre o preço, né? Sobre o meu custo direto. Então, isso aqui está refletindo as despesas mais o lucro. Então, isso aqui é de fato o preço de venda, por exemplo, tá? Da minha caixa de tomate, né? Ou, enfim, qualquer unidade de análise. É um conceito simples, são conceitos simples, mas por isso que eu falo que vocês precisam exercitar, tá? Para avaliar. Aqui são algumas notas, né? Óbvio que eu não posso cobrar um lucro muito alto, por quê? Porque senão eu vou ficar fora do que de fato acontece no mercado físico, né? Então, se todos os atacadistas ali de tomate que trabalham lá no Ceasa Campinas estão cobrando, por exemplo, cobram R$60 o quilo, né? A caixa de 25 quilos, tem alguma coisa que eu preciso melhorar aqui, né? Talvez não tanto na minha margem de lucro, mas eu preciso melhorar alguma despesa, seja ela fixa ou variável, que eu estou tendo com o meu negócio, tá? Então, por exemplo, isso é uma forma de análise, né? Digamos que 10% é o mínimo aí que o produtor pode, que o atacadista lá consegue, né? Até porque, enfim, então alguma coisa tem que ser feita, né? Esse markup, além de ser usado para mostrar qual preço que ele pode cobrar pelo produto, né? Pode ser uma forma de análise de onde eu tenho que melhorar. Tá? E aqui, então, é um outro exercício da aplicação do conceito de margem, que eu disse para vocês que eu vou deixar para vocês fazerem isso, reproduzirem nos slides de aula, tem as resoluções, tá? E a gente vai discutir isso na próxima aula, no nosso encontro, caso alguém não tenha entendido, tá? Esse conceito, porque a gente tem falado da aplicação da margem, né?
avaliando apenas um produto que não é processado, né? E aqui nesse exercício, né, resgata, claro, a ideia de perdas, mas a gente faz essa análise pensando na soja e nos seus subprodutos, farelo e óleo, e como é que a gente avalia a margem para esse produto e seus subprodutos, tá? Então, um conceito que é importante, além, né, dessa base das margens, é também avaliar o próprio processo produtivo. E aí, claro, eu preciso conhecer um pouquinho desse processo produtivo, né, sabendo que quando eu esmago uma, né, tonelada de soja, né, ou 1 quilo de soja, 78% vira farelo, 18% vira óleo e eu tenho uma perda, né, porque nem tudo que entra, né, desse 1 quilo de soja que entra, um pouco desse volume é perdido ao longo do processo, não por perdas, porque eu perdi a soja, enfim, ao longo do processo de comercialização, não. Durante o processo industrial, nem toda soja vira completamente farelo e óleo, eu tenho uma perda natural mesmo, né? Então, isso tem a ver com a coeficiência de conversão, né, de 1 tonelada, de 1 quilo de soja, enquanto isso efetivamente se transforma em farelo e óleo, tá? Mas, de qualquer forma, este exercício, a resolução desse exercício eu deixo para vocês, e aí a gente se encontra no Meet e esclarece potenciais dúvidas, tá?